Muito bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Eduardo Cunha está preso, mas continua sendo um calo na vida do presidente Michel Temer, num processo da Operação Sepsis, que tramita lá na Justiça Federal de Brasília, investiga desvios no fundo de investimento do FGTS, recursos administrados pela Caixa Econômica Federal, né? É isso aí, fundo de investimento do FGTS é esse dinheiro que fica por lá. E o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que está lá em Curitiba preso, colocou o presidente Temer como testemunha de defesa e fez ali algumas perguntas para ele. Cunha fez insinuações sobre Temer, o atual ministro Moreira Franco, a respeito do suposto desvio do FGTS. Quer dizer, tem uma jogada desse tipo? O Cunha está atacando mesmo? Está atacando novamente, Milton, e atacando de uma maneira forte. Ele já havia feito isso no processo que ele responde em Curitiba perante o Moro, onde ele está preso por causa da Lava Jato. Agora ele repete o mesmo procedimento no âmbito desse processo que tramita lá em Brasília. Nos dois casos, ele fez insinuações contra o presidente da República que são pura chantagem política, né? É o método dele. Nos bastidores, ele mandou inúmeros recados à cúpula do governo. No dia em que ele foi preso, em outubro do ano passado, ele telefonou para o então ministro Gedel Vieira Lima para pedir ajuda, né? Nesta semana, o Supremo negou um recurso para libertá-lo, mas há no Supremo um debate sobre libertá-lo ou não. Alguns ministros, Milton, entendem que a prisão preventiva do Cunha é abusiva. Outros avaliam que não. Essas listas de perguntas, no meu entender, elas fornecem argumento a favor da manutenção da prisão. Se preso, o Eduardo Cunha é capaz de chantagear abertamente o presidente da República, imagino que ele pode fazer solto. A possibilidade de interferir numa investigação ameaçando pessoas é uma situação que justificaria a prisão preventiva, né? Se ele tem algo a dizer, que diga claramente, né? Há interesse público aí, né? Mas então que diga e não faça chantagem. O Cunha tem dado evidências, Milton, de que está seguindo o caminho para se tornar um homem-bomba. Já o presidente Michel Temer tem dito, com quem ele tem conversado, que o Eduardo Cunha não tem munição real contra ele, que faria ameaças vazias, Milton. Já que você se referiu aí a perguntas que o Cunha encaminhou ao presidente Michel Temer, teve perguntas também do juiz Sérgio Moro ao Tarso Genro lá em Curitiba. O ex-ministro Tarso Genro foi depor lá como testemunha em Curitiba, e o Moro perguntou sobre a tese de refundação do PT após um mensalão. Fez perguntas sobre eventuais punições ou não a afiliados do partido, citando aí casos do José Dirceu, do Delúbio Soares. Queria sua avaliação. Milton, é um despropósito perguntar num processo com acusações específicas contra o Lula se o PT puniu ou não o José Dirceu e o Delúbio Soares após um mensalão. O Moro entrou numa seara totalmente subjetiva, num debate sociológico, político, sobre a refundação do PT, que foi uma tese defendida pelo Tarso Genro após o mensalão. Aquilo foi objeto, Milton, de um amplo e público debate político do partido sobre como reagir a um escândalo que rachou o pilar ético do PT, que defendia historicamente a ética na política. O Moro passou a tratar de ações ou de omissões do PT para analisar acusações concretas contra o Lula. Obviamente, ele está dando razão à acusação de parcialidade contra o ex-presidente da República. O Moro indaga se a ideia de refundação do PT significaria o reconhecimento de práticas ilícitas, né, da parte de filiados do partido. É claro que sim, obviamente que sim. Houve um escândalo de corrupção julgado ao vivo pelo Supremo e o debate da refundação era justamente esse, né? Mas o Lula não foi julgado no mensalão. Ele não foi réu naquele processo. O processo do Moro se baseia na Lava Jato. O mensalão está fora dos autos. Ele já foi apreciado no Supremo. Se essa linha do juiz prevalecer, Milton, ele tende a dar uma sentença condenatória contra o Lula com base na teoria do domínio do fato, ou seja, pela posição que Lula tinha como presidente da República e hoje como ex-presidente, pelo poder que Lula tem em relação ao PT, por ser a principal figura do partido, os desvios dos agentes do partido no mensalão ou na Lava Jato, ou em qualquer situação, podem então ter o aval da principal figura do partido. Ora, um julgamento criminal, Milton, ele tem de levar em conta acusações concretas e específicas contra uma pessoa. Do contrário, isso é julgamento político. O julgamento político é próprio das ditaduras, não das democracias. Não cabe ao Moro nem a ninguém da Lava Jato fazer julgamento político. Está errado. É sinal de autoritarismo do Judiciário e do Ministério Público, Milton. É preocupante. E para que fique claro, o julgamento político fazemos nós no momento de escolhermos os nossos representantes. Exatamente. Quando você se refere a julgamento político, você está falando desse processo no Poder Judiciário.
Exato. Ô Kennedy, a gente já falou aqui no programa aí sobre essas duas tentativas de mexer em regras e aí depois recusas e retornos. Teve lá a ideia do Jucá, que desistiu depois de apresentar aquela emenda para estender aos presidentes do Senado e Câmara a regra que prevê que um presidente da República não pode ser processado por atos alheios ao seu mandato. E aí também teve a tentativa lá de colocar parentes de políticos na lei de repatriação. O pessoal tentou colocar, foi no vai que dá, mas aí não deu, teve que recuar. Qual é a sua avaliação sobre isso, hein? Milton, é mais uma prova, né, esse insucesso das medidas é mais uma prova da dificuldade para estancar a sangria. A proposta de emenda constitucional do Jucá durou horas, era um casuísmo. Uma coisa é discutir um projeto de abuso de autoridade que tramita há anos no Congresso Nacional e fazer isso à luz do dia com transparência, né? E também debater regras para acabar com os super salários que ultrapassam o teto constitucional, assunto que anda meio adormecido. Outra coisa, Milton, é sacar do bolso uma proposta de emenda constitucional feita sob medida para preservar os atuais presidentes da Câmara e do Senado, né, que respondem aí, são citados na Lava Jato. Eles negam as irregularidades, mas eles são alvos da investigação. Teve bom senso o presidente do Senado, o Eunício Oliveira, de pedir ao Jucá que desistisse da ideia. O Eunício é citado, né? Ele tem negado as acusações e ele acertou politicamente ao barrar essa manobra do Jucá. E na Câmara também foi correto impedir que parentes de político, Milton, repatriassem recursos, né? Parentes de político até o 2º grau, repatriassem recursos numa hora em que a Lava Jato e os filhotes da Lava Jato descobrem contas no exterior de diversos investigados. E muitos desses investigados são políticos ou laranjas de políticos. Então as tentativas de estancar a sangria, elas existem, mas não será fácil implementá-las, Milton. Kennedy Alencar está com a gente novamente aqui nos estúdios. Boa noite, Kennedy, bem-vindo. Kennedy, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele elencou o presidente Michel Temer mais uma vez como testemunha de defesa dele, e dessa vez num processo da Operação Sepsis, que tramita na Justiça Federal de Brasília. E nas perguntas, Cunha faz umas insinuações em relação a Temer e também ao ministro Moreira Franco, quando fala dos supostos desvios, né, dos recursos do FGTS. Como é que o presidente Temer reagiu a esse movimento do Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba? Boa noite, Raquel Nascimento. Boa noite. Raquel, ele reagiu com muita contrariedade em conversas reservadas. Disse que o Eduardo Cunha é um chantagista que faz insinuações mentirosas. Em resposta por escrito, o presidente deverá dizer que as perguntas não seriam pertinentes à defesa de Cunha e que, portanto, não mereceriam respostas. É a segunda vez que Cunha faz insinuações a respeito de Temer num questionário judicial, imaginando que esse tipo de pressão possa contribuir para o Supremo colocá-lo em liberdade. A atitude de Cunha, porém, pode reforçar os motivos para que ele continue em prisão preventiva. Se na cadeia ele faz chantagem, poderia agir de uma forma bem mais agressiva fora da prisão. Bom, vamos lá. Kennedy, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele disse que o foro privilegiado é incompatível com o chamado princípio republicano, né? Outros ministros do Supremo também têm feito críticas muito parecidas com essa. O que se pode esperar desse debate em torno do foro privilegiado? Nascimento, o ministro Barroso já pediu à presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que coloque em votação um caso que pode estabelecer limites ao foro privilegiado. Os críticos dizem que o foro contribui para a lentidão do Supremo e que muitas vezes leva à impunidade, com a prescrição dos prazos para o julgamento. Há também políticos que renunciam ao foro privilegiado quando o caso está próximo de ser julgado, para que tudo recomece ali de novo na primeira instância. Os defensores do foro, porém, dizem que que o foro protege as autoridades de decisões assodadas da primeira instância. E uma outra notícia importante hoje foi a recusa do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, ao convite para ser ministro da Justiça. O Temer agora reavalia as opções dele. Kennedy, do ponto de vista político, qual é a importância da Operação Leviatã? Boa noite, Raquel Nascimento. Boa noite. Raquel, é uma operação que atinge o principal grupo do PMDB no Senado. Ela vai além do senador Edson Lobão. Do ponto de vista político, é uma investigação que preocupa o grupo que é liderado pelo Renan Calheiros, atual líder do PMDB no Senado. E esse grupo tem sido um dos fiadores da governabilidade do presidente Michel Temer no Congresso. A operação foi vista em Brasília como um sinal de que o cerco da Lava Jato e de operações filhotes tende a crescer nas próximas semanas em relação a senadores importantes.
Bom, Kendi, nos bastidores, o que é que explica esse gesto do presidente do Senado de devolver para o presidente da Câmara o projeto de combate à corrupção? Nascimento, Eunício Oliveira, novo presidente do Senado, ele tem um estilo mais moderado, mais conciliador do que tinha o Renan Calheiros, que é o antecessor dele. O Eunício evitou comprar uma briga com o Supremo, porque o Renan, no ano passado, engavetou a ordem do ministro do STF, Luiz Fux, para devolver à Câmara esse projeto das medidas de combate à corrupção. No ano passado, a Câmara modificou muito as medidas. E aí, o Ministério Público reagiu duramente, reagiu com críticas. Os integrantes da Lava Jato não gostaram. Esse gesto do Eunício se somou a outro que ele fez ontem, quando ele interrompeu aquela articulação do Romero Jucá para tentar blindar politicamente os presidentes da Câmara e do Senado em relação à Lava Jato. Kennedy, qual é a leitura dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o pedido de liberdade feito pela defesa de Eduardo Cunha? Boa noite, Raquel, Joseval, boa noite a todos. Raquel, o tribunal entendeu que Cunha tentou uma manobra, portanto, era uma decisão já esperada. Alguns ministros, Raquel, emitiram sinais de que pretendem discutir as prisões preventivas decretadas pelo juiz Sérgio Moro. Nos votos de Gilmar Mendes, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, há pistas de discordâncias em relação a decisões de Moro. Portanto, esse é um tema que ainda vai render pano para manga no Supremo, Joseval. O Kennedy, e a pesquisa, hein? Quais as razões para o crescimento do ex-presidente Lula na pesquisa CNT-MDA sobre a eleição presidencial de 2018, que mostra que o petista teria mesmo chance de vitória? Joseval, apesar do bombardeio que Lula sofre com as investigações da Operação Lava Jato, ele adotou uma estratégia de defesa mais ousada, mais agressiva e que faz contraponto ao juiz federal Sérgio Moro. Lula tem apresentado argumentos contra o que ele considera serem provas frágeis e uma perseguição política. E parcela do eleitorado aceita essa versão de Lula, abarca essa visão dele. Outra razão que acaba ajudando Lula é a forte recessão econômica, porque o governo dele também é lembrado por uma parcela do eleitorado como um período de crescimento econômico, quando houve geração de emprego e aumento da renda. Portanto, Joseval, Lula está no jogo político. Raquel.